Então, esse é mais um ciclo de cursos de férias que a Anhanguera está oferecendo para a comunidade, né? Porém, essa é a primeira vez que é na modalidade à distância, né? Então, essa é uma oportunidade onde a Anhanguera mostra seu trabalho para a comunidade, né? E também o trabalho de seus professores, né? E é um prazer estar aqui com vocês agora, né? E nós poder, especialmente, mostrar que a nossa faculdade está totalmente habilitada, né? A ministrar as aulas teóricas à distância, né? Sem nenhum prejuízo, né? Que nós estamos aqui e eu quero que tu se sinta como se estivesse na sala de aula, tá? A hora que tu quiser, tu pode abrir teu microfone, fazer uma pergunta, fique à vontade, tá? E o meu objetivo com essa aula é realmente modular o que a gente tem numa sala de aula, né? Assim, com louça, tudo, para que tu se sinta na sala de aula e também que seja mais interativa possível, né? Então, a hora que tu se sentir sentir a vontade, assim, tu pode fazer a pergunta que tu quiser, tá? Que eu quero que essa aula seja mais dinâmica possível. Então, isso aqui é um curso de férias, tu não vai ser avaliado por isso, né? Mas eu espero que tu leve daqui algum conhecimento, né, para tua vida. Então, por que eu escolhi esse tema, né? O uso da lei de resfriamento dos corpos de Newton na medicina legal. Toda vez que eu dava a disciplina de cálculo 3, né, que é onde quando a gente aborda a modelagem matemática, na introdução, a modelagem matemática, né, eu sempre trabalhei com essa equação. Essa é uma equação básica, né, da matemática no ensino superior. Né. Eu comentei algumas vezes com o pessoal da área do direito, né, e da área da medicina, né, que essa mesma equação que é usada na engenharia, né, para determinar quanto tempo uma peça vai levar para resfriar, ela é também usada pela medicina legal para mostrar para estimar o tempo, a hora do óbito, né, sabendo a temperatura do corpo, né, desde que a temperatura do corpo não esteja atingindo a temperatura ambiente ainda. E toda vez que eu falava sobre essa equação, enfim, aguçava grande curiosidade, né, das pessoas. Daí, a hora que eu fui solicitado para fazer um curso de férias, né, eu pensei nesse tema, né, que eu achei que era que seria interessante, né, para a gente abordar, né, nesse tipo de curso. Né. Então, eu sou o professor Pedro Antônio Eurico, sou professor de matemática, professor da Anhanguera, né, e é um prazer estar aqui com vocês para abordar esse tema. Tá? Então, nós vamos tratar nesse curso, né, sobre o uso da lei de resfriamento dos corpos de Isaac Newton na medicina legal. Para isso, nós vamos ver que equação é essa, né? Como é que é o formato dessa equação? Que equação é essa? E nós vamos, porém, nós não vamos abordar ela como se para um curso de engenharia, né? Mas sim, nós vamos tratá-las com conceitos básicos, com conceitos fundamentais, para que você entenda, primeiro, o comportamento da função, e segundo, os conceitos básicos que tu precisa para resolver esse problema, né? E conseguir realmente, para conseguir calcular a hora do óbito, né? No caso, sabendo a temperatura do corpo. Né? Dessa forma, assim, pessoal, eu não vou falar tudo sobre a função exponencial, mas eu vou falar aquilo que nós precisamos saber da função exponencial para entender o problema abordado. Eu não vou falar tudo sobre logaritmo, eu vou falar só aquelas propriedades do logaritmo que eu preciso, que você vai precisar para entender a resolução do problema. Se tu for procurar na internet, tu vai encontrar vários professores que resolvem esse problema. Até professores da área da medicina legal, professores de matemática de curso superior. Então, o que não vai faltar é você encontrar professores resolvendo esse problema na internet. Porém, eu nunca encontrei nenhum deles que tratasse assim de uma forma dos conceitos fundamentais, dos conceitos básicos, para te entender. Se tu não for da área das exatas, esse é o meu objetivo.
ou se tu faz muito tempo que eu concluí o ensino médio. Eu quero que qualquer pessoa que assista o curso consiga entender o que eu estou abordando ali. Por isso, eu vou tratar de uma forma bem básica, assim, tá? Eu peço desculpa para aqueles que o curso vai se tornar muito básico, né? Se alguém tiver algum conhecimento, assim, de matemática, o curso vai se tornar muito básico, né? Então, eu peço desculpa para aquele. Mas o meu objetivo do curso é que qualquer pessoa que esteja assistindo o curso agora consiga entender, mesmo sendo sem uma formação nas exatas. Tá? E nós vamos encerrar nosso curso resolvendo um problema, né, que envolve essa lei. Então, assim, ó, se você é daqueles caras, assim como eu, que gosta muito de séries da policial, né, de investigação, como Censais, né, enfim, você já deve ter visto que não raro o episódio do Censais que começa com o policial lá medindo a temperatura do fígado do cadáver lá, né, para poder estimar a hora do óbito, né? Enfim, como que ele faz isso, né? Como que com a temperatura do fígado ele pode chegar a estimar a hora da morte? Desde que, claro, a temperatura do corpo ainda não esteja atingida a temperatura ambiente, né? Então, se a temperatura do corpo ainda não atingiu a temperatura ambiente, é possível, sim, a gente, simplesmente conhecendo a temperatura do corpo, né, a gente calcular a hora da morte. É isso que a gente vai ver hoje, né, como se dá esse cálculo. A equação, pessoal, é uma equação diferencial, tá? Eu não vou resolvê-la aqui, mas eu vou dizer qual é a solução dela, né? Que a solução dela é uma função exponencial. E essa não é novidade para ninguém, né? É uma função muito conhecida, que a gente trabalha no ensino médio com ela, enfim. Então, essa equação diferencial, quem tiver curiosidade, eu resolvi ela lá, tá no meu canal do YouTube, né? E isso aqui, assim, tu vai encontrar vários professores que resolvem ela, né, na internet. Enfim. Como eu disse, né, isso aqui é matemática de ensino superior, você já teria que ter feito algumas disciplinas de cálculo diferencial integral para você entender a resolução. Mas o resultado da resolução dessa equação, esse você vai conseguir entender, né, sem maior dificuldade. O que diz a equação diferencial? Que a variação da temperatura em função do tempo é igual a menos uma constante de resfriamento vezes a diferença da temperatura do corpo em um tempo qualquer, menos a temperatura ambiente. É isso que diz esta equação diferencial aqui. Mas a resolução dela, né, claro, usando técnicas adequadas do cálculo diferencial integral, tu vai resolvê-la e tu vai chegar na seguinte função. A temperatura em função do tempo é igual a temperatura ambiente mais uma constante vezes Z, que é o número de Euler, elevado na menos K vezes T. Tá? Isso aqui é o seguinte, a temperatura ambiente eu conheço, né? Eu chego lá no local onde está o corpo, eu posso medir essa temperatura. Vamos falar um pouquinho sobre essa constante aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a temperatura no tempo zero é igual à temperatura inicial. Essa temperatura aqui inicial não é a temperatura da pessoa quando ela do corpo humano, né? De vida, né? Que a gente sabe que é mais ou menos aproximadamente 36,5 graus Celsius. Essa temperatura inicial aqui é aquela temperatura lá no momento que o legista chegou lá, mediu a temperatura no momento que ele encontrou o corpo. Essa aqui é a temperatura inicial. Tá? Eu simplesmente disse que a temperatura no tempo zero é igual à temperatura inicial.
E agora eu vou substituir esses valores nessa equação aqui que eu tenho, tá? Então, eu vou ficar com a temperatura, função do tempo, é igual a temperatura ambiente mais C, que é essa minha constante ali, por enquanto eu não conheço, vezes Z, tá? Só que é o seguinte, tá? Na menos KT, vezes na menos KT, tá? Eu vou igualar aqui esta equação aqui, essa parte da equação, eu vou igualar ao que eu conheço. O que eu conheço? A temperatura inicial, que é esse T0 aqui, tá? Porém, eu conheço também, nesse caso, se eu usar isso aqui, eu conheço também o tempo, que é igual a zero. E daí eu vou ficar com 0 vezes K, eu vou ficar com E na zero, tá? E na zero, a gente sabe que qualquer número elevado na zero está igual a 1. E daí eu posso resolver isso. Então, é isso que eu estou fazendo, igualando essa parte da equação, né, a minha temperatura inicial. E na menos K vezes zero, porque o tempo, o momento que eu encontrei o corpo, eu chamei esse tempo de tempo zero, tempo inicial. Isso aqui é igual à temperatura inicial do corpo, tá? Só que E na menos K vezes zero é zero, logo, E na zero vai ser igual a 1, porque todo número elevado na zero é igual a 1. Então, eu tenho que isso aqui, como isso aqui é 1, uma vez C é C. E daí eu fico aqui, ó, com C igual a temperatura ambiente, está somando aqui desse lado da igualdade, eu passo para o outro lado da igualdade, a temperatura inicial já estava lá, menos a temperatura ambiente. Veio desse lado da igualdade somando, veio subtraindo. E agora eu tenho a função que me dá a temperatura do corpo em função do tempo, que vai ser temperatura em função do tempo igual a temperatura ambiente mais a temperatura inicial menos a temperatura inicial do corpo menos a temperatura ambiente vezes E na menos K vezes T. Ok? O que eu conheço? A temperatura ambiente, a temperatura do local lá onde tu encontra o corpo. Isso aí é fácil, só estou olhando o termômetro lá, medir a temperatura da sala, enfim, do local onde está o corpo. Tá? Temperatura do corpo, eu meço também. Tá? E a constante de Euler. Vamos falar mais um pouquinho sobre ela a seguir. Esse K aqui, que é a constante de resfriamento do corpo, e, como eu disse, vale para um cadáver, vale para alguma peça que tu queira lá, tu como engenheiro queira calcular o tempo que ela vai levar para resfriar, enfim, né? Só que sobre essa constante de resfriamento, tem que se falar algumas coisas sobre ela. Então, a minha constante de resfriamento, tá? K. O que eu posso falar sobre ela? Ela é afetada por vários fatores, como, por exemplo, as condições do tempo. Ou seja, por exemplo, um dia que esteja mais frio, condições do tempo. O dia está mais frio, mais rapidamente o corpo vai perder temperatura para o meio. O dia mais quente, mais lentamente que o corpo perde temperatura por meio. Outra coisa que afeta também é a umidade relativa do ar.
Tá? E essa diferença também entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente, né, também vai afetar, e outros tantos fatores. Por isso, eu não tenho como ter uma constante padrão, né? Vai depender das condições que o corpo for encontrado, vai depender das condições do tempo, vai depender da umidade relativa do ar. Mas daí como é que eu faço para calcular, né? Já que eu não tenho essa constante padrão aqui. Se eu tivesse, era uma maravilha, eu só jogava minha constante lá na equação e pronto, já estaria tudo resolvido. Como eu não tenho, eu vou precisar fazer a medida da temperatura em 2 tempos distintos. Tá? Logo que eu encontrei um corpo e passando no mínimo 1 ou 2 horas depois, né? Para mim ter uma medida assim mais precisa para mim calcular essa constante. E é isso praticamente que a gente vai fazer, né? No curso. Mas antes, né? Como eu disse, né? Que eu quero que tu entenda a equação, né? Consiga até, por exemplo, lá numa discussão lá da família no domingo, tu consiga falar sobre ela lá com teus parentes, daquela discussão no bar lá, tu consiga sinta-se à vontade para falar sobre ela. Então, nós vamos antes dar uma olhada nas características da função. Então, isso aqui é uma função exponencial, né, de base e eu tenho aqui ó, o meu expoente negativo, né? Nós vamos relembrar isso aqui, como é que se comporta esse tipo de função. E depois, a essa função aqui exponencial, eu vou trabalhar com uma função exponencial genérica, só para a gente entender como se comporta essa função. Porque isso aqui vai ser uma constante, né? Porque eu vou ter a temperatura inicial menos a temperatura ambiente, vai ser uma constante, né? Isso aqui só vai mudar levemente a inclinação da curva, mas o comportamento dela vai ser um comportamento padrão. Comportamento da função exponencial com expoente negativo. E depois disso eu vou somar a essa função aqui, eu vou somar uma constante, que quem é essa constante? Que eu vou somar a função é a temperatura ambiente. Tá? Então nós vamos ver como se comporta essa função, para a gente entender o que está acontecendo lá com a temperatura do corpo final. Ele está perdendo calor por meio? Sim. Mas de que forma que ele está perdendo? Né? A função exponencial, né? É aquela que causa um pouco de temor nos alunos, né? E não é só aluno de ensino médio, né? Às vezes, o aluno de engenharia, ele já se preocupa, só tu coloca a constante lá de Euler no quadro, o aluno já fica um pouquinho preocupado. Então, nós vamos ver como é que se comporta essa função aqui, ó. Função de t igual a e na menos t. Para valores de t igual a 0, 1, 2, 3 e 4. E a gente já vai ver por que a gente não precisa de mais pontos do que isso para entender como é que se comporta essa função afinal. E na 0 menos 0, né? É 0. Então, e na 0 é 1, porque qualquer número elevado na 0 é igual a 1. E elevado na menos 1. Bom, isso aqui tu calcula com qualquer calculadora que tu tenha, até inclusive com a tua calculadora do teu computador aí, enfim, do teu celular, a maioria delas hoje já tem uma versão científica. Né? Então, e na menos 1, vamos arredondar isso aqui, né, para 2 casas decimais, né, para facilitar nossos cálculos. Então, eu vou ficar com 0,37. Então, e na 1, 0,37. E na menos 1, desculpe. Depois eu vou ter aqui, ó, e na menos 2, né, que esse menos aqui é da coeficiente, né, a minha variável t, né. Então, e na menos 2, também eu já calculei aqui, né, para ganhar tempo. Então, vai ficar 0,14. E na menos 3 é 0,5 centésimos, né? E na menos 4 é 2 centésimos. Tá?
Agora espero que você já tenha entendido por que eu não calculei muitos pontos, né? Eu fiz esse gráfico aqui com a marcação, né, na vertical, né, desses valores aqui, né, 0,37, 0,14, enfim. Então, E na 0 é 1. Vou marcar aqui uma pontinha no 1. Quando o tempo for 0, a função vale 1. Quando o tempo for 1, a função vale 0,37, esse ponto aqui. Quando o tempo for 2, a função vale 0,14, esse ponto aqui. E quando o tempo for 3, a função vale 5 centésimos, esse ponto aqui, tá? O 0,4 nem caberia para essa escala aqui que eu estou colocando, né? E nem tem necessidade, porque com esses pontos eu já posso ver o comportamento da função. Olha só, isso é uma função exponencial com decaimento exponencial. Então, ela cai muito rapidamente, tendendo a 0. Enfim. Tá? Eu prefiro fazer assim, à mão, né? Eu poderia fazer o gráfico no software, né? Mas eu acho que não ficaria tão didático como fazendo assim, à mão. Ele fica mais torto, mas dá para a gente ver melhor o que está acontecendo aqui, né? Então, ela tem um decaimento muito rápido, decaimento exponencial, né? A gente agora, devido aos fatos que estão acontecendo aí, a gente, todo momento, está ouvindo falar em crescimento exponencial, né? Que é um crescimento muito rápido. Essa aqui, ao contrário, ela tem um decaimento exponencial. Então, agora nós vamos ver o que acontece com essa função se eu somar ela uma constante qualquer. Que essa constante seria a temperatura ambiente, né? No caso da nossa equação ali que a gente está trabalhando. Então, eu só tenho que pegar aquela minha tabelinha lá que eu tinha anteriormente e somar a cada um daqueles valores 1. No caso que eu escolhi, que vai ser essa minha constante. Então, eu somo a E na menos T, eu somei 1. E na 0 era 1, logo eu vou ter E na 0 mais 1 vai dar 2. E na menos 1 era 0,37, agora somando 1 eu fico com 1,37. E na menos 2, 0,14. Somando a isso 1, fica 1,14. Portanto, E na menos 3 mais 1 vai ficar 1,05 centésimos. E na menos 4 mais 1 vai ficar 1,2 centésimos. Uhum. De novo, eu já fiz aqui, já deixei aqui o gráfico, né? Pré-pronto. Então, E na 0 é 2. E na 0 mais 1, né? E na menos 1 mais 1 é 1,37. E na menos 2 mais 1 é 1,14. E na menos 3 mais 1 é 1,5 centésimos, tá? E já chega para a gente ver como é que vai se comportar o gráfico. Ele vai ter um comportamento similar ao anterior, só que uma unidade mais para cima, deslocado uma unidade verticalmente, né? Ou seja, esse mais 1 que eu somei aqui nele, tá? Esse E na menos T é o comportamento lá da função, E na menos K vezes T. No caso, eu só tirei a constante lá, né? Mas o comportamento é o mesmo. Esse E na menos T. E o mais 1, esse 1 aqui, representa a temperatura ambiente, né? Então, é assim que vai se comportar a função, tá? Bom, definido o comportamento da função, né? Como eu disse, isso aqui é para a gente entender a equação, né, de resfriamento dos corpos. Não é uma aula de função exponencial, né? Então, eu só peguei a parte ali que me interessava. Qual é o problema da matemática? As pessoas, geralmente, quando tu
tu revela que é professor de matemática, né? Elas falam, nossa, né? Que a matemática é difícil, assim. O problema da matemática é que às vezes tem um conceito, por exemplo, agora nós estamos estudando a lei de resfriamento dos corpos, né? É um conceito complexo, é um conceito de cálculo superior, de ensino superior, é um conceito de matemática avançada, né? Mas, às vezes, tu conhecendo conceitos básicos, tu consegue entender o comportamento dessa função, tu consegue entender o comportamento dessa equação, né? E consegue operar com ela simplesmente conhecendo, tendo esse conhecimento sobre a base da matemática que está por trás daquele conhecimento. Outra coisa que a gente precisa para entender essa equação é o famoso logaritmo, né? E aqui eu já tenho a oportunidade de responder, né, aos alunos do ensino médio. Primeiro questionamento que eles te fazem, né, quando tu começa a trabalhar com logaritmo. Para que isso serve? Para que eu tenho que aprender essas propriedades aí se eu nunca vou usar isso na vida, né? E eu espero que a gente veja aqui agora que não é bem assim, né? Que a gente tem várias aplicações para os logaritmos, muitas aplicações, e não só na engenharia, como nós estamos vendo aqui, né? A definição de logaritmo é a seguinte: denomina-se logaritmo do número a na base b o expoente x ao qual se deve elevar b para obter a. Né? Só com a definição o aluno já se apavora. Mas, na verdade, o que está dizendo aqui é o seguinte: ela é a propriedade inversa da exponencial. Por isso que ela é mais difícil. Todas as operações matemáticas que envolvem operações inversas, não sei se vocês já pararam para pensar, por que é mais difícil subtrair do que somar? Por que é mais difícil dividir do que multiplicar? Porque todas essas operações, tanto subtrair, é a operação inversa da soma, assim como dividir, a operação inversa da multiplicação, não é diferente com o logaritmo. O logaritmo é a operação inversa da exponencial. Por isso ela se torna uma operação mais difícil. Toda vez que eu estiver trabalhando com uma operação inversa, ela vai se tornar mais difícil, né? Mas não é impossível. Então, a nomenclatura. Eu tenho log de A na base B igual a x. A é chamado logaritmando, x é o logaritmo, que seria o resultado da operação, e B é a base do logaritmo. Né? Por exemplo, log de 9 na base 3. Isso aqui é igual a 2. Por quê? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, quando eu procuro um logaritmo no número de uma determinada base, eu estou procurando qual o expoente que eu tenho que elevar aquela base para chegar no logaritmando, né? Por isso, operação inversa. Como eu disse, e por isso mais complexa que a própria exponencial, que por si só já não é fácil, imagine a sua operação inversa, né? Então, por exemplo, ainda, mais um exemplo para elucidar bem essa parte, log de 4 na base 2 é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Tá? Outras coisas que a gente precisa saber para entender bem aqui o que nós estamos estudando. A nossa famosa equação. Para entendê-la, o que a gente precisa saber? Algumas, a princípio, todo o número pode ser base de um logaritmo, mas tem umas bases especiais. Por exemplo, e aqui eu vou usar a base e a sua anotação matemática. Por que é importante a gente conhecer a anotação matemática? Para te conseguir usar lá a tua calculadora científica, né? Para te conseguir, a hora que tu está estudando o teu livro da matemática, tu entender do que se trata. Por exemplo, eu tenho a base 10.
É a base mais famosa que existe, mais utilizada. Qual é a notação dela? É simplesmente log. Ou seja, se a base for 10, ela não precisa aparecer aqui. Tá? Se eu usando log, eu já sei que a base é 10. Eu tenho a base E. A base E, a notação matemática é ln, de logaritmo natural. Por que natural? Porque vários fenômenos na natureza, inclusive este que a gente está vendo aqui nesse curso, são modulados pelo comportamento desse logaritmo. Quem é o E, pessoal? O E é o número de Euler. Tá? Ele é um número irracional, portanto, tem infinitas casas decimais. Vou colocar aqui as suas primeiras 5 casas decimais, arredondando para as primeiras 5 casas decimais. É 2,71828. Tá? Como eu disse, tem infinitas casas decimais. Esse é o E, número de Euler. Base do logaritmo natural. Tá? Outra coisinha que nós temos que saber. Pessoal, está todo mundo tranquilo aí? Qualquer coisinha vocês sabem, né? Pode me interromper, pode fazer uma pergunta, não fiquem constrangidos. Não vai ter prova no final, só quero que tu saia daqui entendendo o que foi abordado no curso e conseguindo discutir o tema no bar lá do final de semana. O que eu preciso saber também? O que acontece quando o logaritmando é igual à base? Ou seja, por exemplo, log de 2 na base 2. Quanto é log de 2 na base 2? Ora, log de 2 na base 2, eu estou procurando o número x, a qual eu elevar a 2, tem que dar igual a 2. Ora, isso só vai acontecer se e somente se esse número x for igual a 1. Né? Eu estou procurando aqui, ó, qual é o expoente do 2 que vai resultar em 2. Olha, isso só vai acontecer se o expoente do 2 for 1. Tá? Outro caso aqui, por exemplo, log de 3 na base 3 é igual a 1. Pois 3 elevado na 1 é igual a 3. Por esse mesmo motivo, ln de E, lembre-se da notação que a gente acabou de ver, né? ln significa que a minha base é E. Isso aqui é igual a 1. Porque E elevado na 1 é igual a E. Ou seja, isso vale para qualquer logaritmando B na base B. Isso tem que ser igual a 1, né? Porque qualquer número B, uma base B qualquer elevado na 1, vai dar igual a B. Tá? Então, essa é outra propriedade que a gente precisa entender antes de resolver o nosso caso lá. Nós temos um caso para resolver logo mais, nós vamos ter que estimar a morte do óbito, né? No caso lá, vamos ajudar o detetive a descobrir, né, a hora da morte. Mas para isso a gente tem que conhecer esses conhecimentos básicos aqui. Tá? Bom, das propriedades do logaritmo, como eu disse, eu enunciei aqui as principais propriedades, que é a propriedade do produto, a propriedade do quociente e a propriedade da potência. A única que nós vamos utilizar, né, no nosso caso aqui, é o logaritmo de uma potência. Portanto, é só essa aqui que nós vamos
abordar, né? Eu trouxe aqui algumas propriedades, né? Existem outras, né? Mas essas aqui são as principais propriedades. Mas a única que nós vamos precisar é o logaritmo de uma potência. Portanto, nós vamos tratar, nesse curso específico, nós vamos tratar só dele. Tá? O que está dizendo aqui? Ó, logaritmo de uma potência. Log de A elevado na n na base b é igual a n vezes log de A na base b. Por exemplo, log de 2 ao cubo na base 2. Isso é igual a 3 vezes log de 2 na base 2. Ora, como a gente acabou de ver há pouquinho, log de 2 na base 2 é 1, né? Porque o logaritmando é igual à base. Então, eu tenho que, isso aqui é 3 vezes 1, ou seja, 3. Vamos ver outro exemplo aqui. Por exemplo, log de 4 ao quadrado na base 2. Isso aqui é igual a potência 2, passa multiplicando o logaritmo, 2 vezes log de 4 na base 2. Quanto é log de 4 na base 2? Vamos ver aqui. Quanto é log de 4 na base 2? Log de 4 na base 2 é igual a 2, pois 2 ao quadrado igual a 4. Então, eu tenho isso aqui, é 2 vezes 2, que é igual a 4. Vamos ver outro caso aqui com uma base especial. Com a base E. Como é que ficaria na base E? Logaritmo natural de E ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes logaritmo natural de E. Só que logaritmo natural de E é 1, porque a base do logaritmo natural é E. Então, E elevado a 1 é igual a E. Então, isso aqui é 2 vezes 1, logo isso aqui é igual a 2. Por quê? QLN de E é igual a 1, pois E elevado a 1 é igual a E. Bom, essas são os conceitos básicos, né, para nós entender e conseguir resolver o problema do resfriamento de corpos. E o problema que eu selecionei para vocês, para nós tratar, para nós estudar nessa noite, foi esse aqui. Esse é um problema que você encontra em vários livros de cálculo e até variações dele, tu vai encontrar em livros do ensino médio, né, quando estiver tratando sobre funções exponencial, né? Felizmente, hoje, os livros de matemática eles trabalham bastante conceitos em cima da resolução de problemas, né? Com a metodologia, aliás, com a qual eu gosto bastante de trabalhar. Conceitos básicos da matemática a partir da resolução de problemas. Então, tu vai encontrar variações desse problema. É claro, eu tenho uma historinha aqui, né? Mas a essência do problema tu vai encontrar desde livros do ensino médio até livros do ensino superior, até livros de equações diferenciais, em vários momentos tu vai se deparar com esse problema. Tem o famoso problema do resfriamento da xícara de café, que é a mesma coisa, né? Que a resolução é da mesma forma. Como eu disse para vocês lá no início da aula, resfriamento de uma peça, enfim, né? Vários. O problema diz o seguinte:
Após resolver um caso muito difícil no Recife, o detetive Arapongas, né, que todo mundo sabe que esse aqui é o detetive mais famoso do Brasil, né? Volta para sua casa no Rio de Janeiro, né? Também a gente sabe que ele é carioca, né? Então, ele descobre que seu melhor amigo, Alexandre Xande Dentro, foi assassinado. Segundo a polícia, o corpo de Xande foi descoberto às 15 horas de uma quinta-feira, em uma sala com temperatura ambiente de 20 graus Celsius. A polícia também informa que a temperatura do corpo, no momento em que foi descoberto, era de 21,8 graus Celsius. E que 2 horas depois, a temperatura do corpo era de 20,6 graus Celsius. Arapongas sabe que, T horas após a morte, a temperatura T de um cadáver é dada pela expressão. Essa que a gente acabou de ver, né? A temperatura do corpo é igual à temperatura ambiente, mais a temperatura inicial, que a gente também viu que essa aqui, esse T0 aqui é a temperatura do corpo no momento em que foi encontrado. No momento em que o corpo foi encontrado. Tá? E cai a constante de resfriamento dos corpos. O detetive sabe também que o criminoso foi Francesco Petta ou André Schilardi. Se Francesco saiu da prisão às 12 horas da mesma quinta-feira e André foi visto deixando a cidade às 13 horas do mesmo dia. Quem cometeu o crime e quando o crime foi cometido? Tá? Vamos tirar os dados aqui do problema. Do caso Xande. Eu tenho aqui a temperatura ambiente. O enunciado nos informa que é 20 graus Celsius. A temperatura do corpo, às 15 horas, quando foi encontrado, era de 21,8 graus Celsius. E a temperatura do corpo, 2 horas depois, ou seja, 17 horas, era igual a 20,6 graus Celsius. Tá? Então, assim, pessoal, como a gente viu lá quando estava definida a equação, essa temperatura aqui, eu vou chamar de temperatura inicial. Foi a primeira vez que eu medi a temperatura do corpo. Por isso eu vou chamar de temperatura inicial. E não a temperatura quando o corpo ainda estava em vida, ou seja, 36,5 graus Celsius. Mas sim esta aqui. É esta temperatura, a primeira vez que eu medi a temperatura do corpo, que vai ser a minha temperatura inicial que eu vou usar para definir a equação. Tá? A equação, relembrando aqui, como a gente acabou de ver, a temperatura em função do tempo é igual à temperatura ambiente mais a temperatura inicial do corpo, que eu acabei de definir que é 21,8, aliás, foi medido, né? Menos a temperatura ambiente vezes Z na menos K vezes T. Ora, meus amigos, a temperatura ambiente eu conheço, a temperatura do corpo, logo que ele foi encontrado, eu conheço, essa aqui é a temperatura ambiente, eu não conheço essa constante de resfriamento, que como a gente viu lá quando definiu a função, essa aqui, ela vai variar com as condições atmosféricas, vai variar com a umidade relativa do ar, vai variar com os montes de fatores, portanto eu não posso ter isso aqui como padrão para o resfriamento de qualquer corpo. Então, eu tenho que calcular. Para calcular ela, eu tenho que ter medido a temperatura em 2 momentos distintos. Felizmente, o perito
que atendeu esse caso, sabendo disso, ele mediu a temperatura do corpo no mesmo local em 2 momentos distintos. E daí eu já tenho dados suficientes para calcular a hora que o corpo veio a óbito. Tá? Nesta equação aqui, eu vou substituir os dados que eu tenho aqui, que o perito me forneceu. A temperatura ambiente é 20, mais a temperatura inicial, ou seja, a primeira vez que foi medida a temperatura do corpo, 21,8, menos a temperatura ambiente, que é 20, vezes E, na menos K, que eu quero calcular. Tá? Quanto tempo você passou desde a primeira vez que foi medida a temperatura até a segunda? Foi de 2 horas. Então, eu vou usar o T aqui como 2. Menos 2 horas, vezes K, que é o que eu quero calcular. Isso aqui é igual à temperatura do corpo passada 2 horas, ou seja, 20,6. Como eu tenho aqui, a primeira vez que foi medida a temperatura do corpo, você passou 2 horas, eu medi de novo a temperatura do corpo. Então, essa constante aqui vai ser dado por hora. Essa constante é o resfriamento do corpo por hora. Né? Então, depois a resposta final vai me dar em quantas horas. Se eu tivesse passado alguns minutos medido de novo, a minha constante seria a constante de resfriamento do corpo por minuto. Né? Para mim resolver isso aqui ó, eu posso resolver 21,8 menos 20, dá 1,8, né? Esse 20 que está aqui, vamos fazer passo a passo aqui. 20 mais 21,8 menos 20 dá 1,8, vezes E na menos 2K. Isso aqui é igual a 20,6. Agora eu tenho 1,8 E na menos 2K é igual a 20,6. O 20 aqui está positivo, passa para cá, negativo, menos 20. Isso aqui vai ficar o seguinte. E na menos 2K é igual a 0,6 dividido por 1,8. Tá? Vamos voltar ali. 0,6, que é 20,6 menos 20, dá 0,6. E 1,8 estava multiplicando, passa dividindo. Né? É isso que eu tenho aqui. Só agora eu tenho um problema. Eu preciso calcular o K e o K está no expoente do E. O que eu faço? Eu aplico o logaritmo natural dos dois lados da igualdade. E daí, porque tem uma propriedade da matemática que me garante que se eu aplicar a mesma operação dos dois lados da igualdade, ela se mantém, não se altera, a igualdade não se altera. Então, é permitido fazer essa operação, sem nenhum problema. Nesse passo aqui, eu aplico a propriedade do logaritmo de uma potência. Esta potência aqui passa multiplicando o logaritmo. Então, eu tenho menos 2K vezes ln dE, que a gente acabou de ver quanto é. E isso aqui, pessoal, logaritmo natural de 0,6 por 1,8, aquelas pessoas que já estão perdendo cabelo assim como eu, lá no tempo que nós estávamos lá no ensino médio, nós tínhamos que recorrer às famosas tabelas de logaritmo, né? Quem já viu uma dessa aqui pode erguer a mão, né? As tabelas de logaritmo, né? Era um caos trabalhar com isso aqui.
E eu, pelo menos, não gostava. Felizmente, na época atual, qualquer calculadora, até a calculadora do teu PC aí, faz esse tipo de cálculo. Já tem um módulo científico. Eu tenho aqui, ó, o que eu quero? Logaritmo natural de 0,6 dividido por 1,8. Isso aqui, logaritmo natural disso aqui, dá menos 1, vamos arredondar para a primeira casa decimal aqui, para facilitar nossos cálculos, menos 1,1. Tá? Menos 1,1. Ok? Voltando aqui para esse outro lado da igualdade. Ln de E, a gente já viu, né? Ln, porque a base é E. Ln de E, logaritmando igual a base. Logo, isso aqui vai dar 1. O que vai sobrar aqui? Menos 2k. Menos 2k igual a menos 1,1. Passa aqui, vezes menos 1, tá? Por que eu fiz vezes menos 1? Para tirar esse sinal de menos aqui do lado da minha variável ali que eu preciso calcular, né? Precisa fazer isso? Isso aqui é clássico, todo professor de matemática faz isso, mas não é obrigatório. Poderia passar dividindo menos 2, daí menos com menos dá mais, né? É a mesma coisa, só para ficar mais bonitinho. Eu fico aqui com 2k igual a 1,1, logo meu k é igual a 1,1 dividido por 2, que dá igual a 0,55. E agora pronto, eu já tenho a função que me dá a temperatura do corpo em função do tempo, para este caso específico aqui que eu estou trabalhando, que a função é essa aqui, temperatura do corpo em função do tempo é igual a 20, que é a minha temperatura ambiente, mais 1,8, que é a diferença entre a temperatura do corpo na hora que ele foi encontrado menos a temperatura ambiente, vezes E, na menos 0,55T. Como que eu faço para descobrir a hora da morte? Muito simples. Eu sempre digo para os meus alunos, se tu fizer a pergunta, o problema na matemática é que os alunos não sabem fazer a pergunta correta. É quando você não sabe fazer a pergunta correta. Se tu fizer a pergunta correta para a equação, ela te dá a resposta. Qual é a pergunta correta? O que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber... Só preciso saber a temperatura média do corpo humano. A temperatura média do corpo humano, sem febre, claro, né? 36,5 graus Celsius. Pronto. Eu sabendo disso, pessoal, eu só vou lá e faço a pergunta para a minha equação. Eu pergunto quando que isto aqui, que é essa aqui, a função que me dá a temperatura do corpo em função do tempo, quando que isso aqui foi 36,5 graus Celsius? Em que momento isso aqui foi 36,5 graus Celsius? Então é só fazer a pergunta, quando que 20 mais 1,8 vezes E dá menos 0,55 vezes T, quando que isso aqui foi igual a 36,5. O 20 está positivo, passa para cá, negativo. Vou ficar com 1,8 e dá menos 0,55T é igual a 36,5 menos 20. Tá? Aqui vocês já viram, né? Já devem ter percebido que a resolução vai ser igual
da anterior, só que agora eu vou calcular o tempo, né? Então, eu tenho aqui que E elevado na menos 0,55t é igual 36,5 menos 20 dá 16. Deixa eu dar espacinho aqui. 16,5 dividido por 1,8, que estava multiplicando aqui, o E passa dividindo 1,8. Nesse passo, o que eu faço? Aplico, como tinha feito no passo anterior, logaritmo natural dos dois lados da igualdade. Tá? Aqui, eu vou ficar o seguinte, aplico o logaritmo de uma potência, isso que passa menos 0,55 vezes t, multiplicando LNDE. E isso aqui eu calculo lá com a minha calculadora. Então, aplicando o logaritmo de uma potência, eu vou ficar com menos 0,55 vezes t vezes ln de E, que é quanto, pessoal? Igual a, agora eu tenho que calcular ln de 16,5 dividido por 1,8. Então, ln de 16,5 dividido por 1,8, que é 2,22, arredondando para duas casas decimais, dá 2,22. A próxima casa decimal é 5, né? Então, arredondando para duas casas decimais, dá 2,22. Então, isso aqui é 2,22. LNDE, como a gente acabou de ver, é 1. Então, eu fico aqui com menos 0,55t igual a 2,22. Faço vezes menos 1 para tirar sinal negativo aqui do lado da minha incógnita que eu quero calcular. Eu vou ficar com 0,55t igual a menos 2,22. Estou multiplicando por menos 1, tu muda o sinal de toda a equação, dos dois lados da equação. Então, o teu t vai ser igual a menos 2,22 dividido por 0,55. Vai dar quanto isso aqui, galera? 2,22 dividido por 0,55. Tá? Então, dá menos 4,04, arredondando para duas casas decimal. Menos 4,04. O tempo lá que eu medi, lembro lá no início que eu levei 2 horas para medir de novo a temperatura. Então, isso aqui é em horas. Logo, isso aqui vai ser aproximadamente menos 4 horas. Pronto. Agora ferrou. Já era. Como é que me dá um tempo negativo? Putz. Dia como hoje, podia estar lá assistindo Netflix, e aqui assistir esse curso, esse professor não sabe de nada, chegou no valor negativo, eu nunca vi relógio andar para trás. Por que que vocês acham que o tempo deu negativo? Letra A, o professor não sabe de nada, errou a conta. Letra B, nós temos no universo paralelo onde o relógio pode andar para trás. O que que vocês acham aí, galera? Por que que esse tempo ficou negativo? Ô, Pedro. Oi. É porque a gente tem temperatura no momento que foi... O corpo já estava esfriando, então tem que... São 4 horas, vamos dizer, é tantas horas antes daquilo. Não sei. Não sei se é por isso que deu negativo o tempo, mas é porque tem que voltar no tempo tantas horas. Exatamente. Exatamente, Marcelo.
como o Marcelo disse, olha só, eu tenho aqui, ó, o tempo, a primeira vez que foi medida a temperatura do corpo foi 15 horas, né? Foi às 15 horas foi medida a temperatura do corpo, tá? Depois, esse aqui, o que eu chamei esse cara aqui? Eu chamei de tempo zero. Eu chamei esse horário ali, eu chamei de tempo zero, com a hora que eu comecei a resolver a equação. Logo, qualquer hora antes disso aqui, vai dar negativo. Então, se o valor da minha equação aqui, ó, eu cheguei no resultado de menos 4 horas, significa o seguinte, que o Xande foi morto aproximadamente às 11 horas da manhã, tá? Daquele mesmo dia. Ele foi morto aproximadamente às 11 horas da manhã daquele mesmo dia. Com isso, o meu assassino, já que o assassino ou era Francisco Peta ou era André Schillaci, ele não pode ser Francisco Peta, porque nesse horário aí o Francisco Peta ainda estava na cadeia, ele saiu da cadeia às 12 horas. Tá? Logo, o assassino só pode ser o André, porque ele foi visto deixando a cidade às 13 horas, né? Mas ninguém sabe o que ele estava fazendo às 11 horas. Na verdade, agora a gente sabe que ele estava lá matando o Xande. Ok, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Ficaram com alguma dúvida ainda? O que acharam do curso? Gostaram do curso? Pode falar, Marcelo. Pedro, eu não sei se tu sabe me responder isso, mas eu fiquei curioso, assim, vamos imaginar essa cena do crime, né? Vamos imaginar aquele cadáver. Qual é que é o ponto do cadáver onde se tomaria a temperatura? Saberia me dizer? Tá. Em qual parte é padrão tomar a temperatura? Já o cadáver morto, num cadáver, né? Do fígado. É o fígado. É. Porque algumas partes devem esfriar Sim, mais rapidamente que outras, né? exatamente. Porque o fígado, por ser um órgão sólido, ele é totalmente sólido, né? E ele tem essa taxa, ele é menos afetado, né? Por ser um órgão interno, sólido e muito fácil de ser localizado pelos legistas, né? Enfim, é muito fácil de ser localizado, é um órgão sólido e ele tem essa taxa, né? Pela envasamento dele, né? Enfim, pelas características dele, né? Claro que se tomar a temperatura do corpo na pele, né? Ela vai perder mais rápido a temperatura. Claro, sim, daí, por isso eu acho que interfere até a questão da posição, se o cara está numa posição fetal, sim, ou se ele está estendido, sei lá, o próprio volume, a massa corporal, tudo isso aí é variável, né? Então... E o fígado é o que ele é menos afetado por todas as outras variáveis externas, né? Por ser um órgão interno, por ser um órgão sólido, pelo envasamento dele, enfim, tem vários motivos técnicos, que me foge, né? Porque eu não sou da área, né? Mas eu sei que a temperatura é medida no fígado. Né? Aqui, a título de curiosidade, ó, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês, que daí eu fiz o gráfico da função, né? Daí vai aparecer essa temperatura negativa aqui, tá? Então, eu fiz o gráfico da função aqui, ó, que é esse cara aqui. Sim. Daí vai aparecer por que o tempo pode ficar negativo, no caso aqui, né? Que é o seguinte, ó, funciona assim, ó. Esse valor aqui de zero é quando foi medida a temperatura do corpo a primeira vez, né? Que eu chamei esse tempo aqui de zero, né? E daí a gente viu que essa temperatura aqui era de 21,8, né? Que é esse valor de zero. A partir daqui o tempo conta positivo. E valores antes o tempo fica negativo, por exemplo. Então a gente viu que é mais ou menos 4 horas antes que o cara morreu, né? Olha que 4 horas antes a temperatura do corpo era a temperatura de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Ou seja,
Por isso que o tempo ficou negativo. Antes do momento que eu medi a temperatura do corpo, porque no momento que eu medi a temperatura do corpo, eu defini esse tempo como zero. Tá? Outra coisa que aparece aqui nessa equação, que eu fiz uma linha aqui na temperatura igual a 20 graus Celsius. Né? Então, a temperatura aqui está em graus Celsius. Então, eu fiz essa linha aqui em 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. E aparece aqui a curva do resfriamento do corpo, ó, que é essa curva aqui. E ela vai se aproximando da curva da constante, né, que a temperatura ambiente é constante, né, no caso, né, ela vai se aproximando até que a temperatura do corpo for igual à temperatura ambiente. E daí, desse caso aqui, ou seja, a partir de 3 horas, aqui já está aparecendo que em torno de 3 horas, ó, que depois de 4 horas aqui não adianta mais tu fazer esse processo, porque a temperatura do corpo já chegou na temperatura ambiente e aí ele não vai te dar informação nenhuma, né? Mas aqui, até 3 horas, que é essa escala que eu usei para a gente enxergar, né, o comportamento do gráfico. Em 3 horas aqui ainda tem uma temperaturazinha aqui pequena, né? Então, em 3 horas seria um dos últimos momentos que eu poderia medir. Ou seja, nesse caso aqui, eu teria 4 mais 3, em torno de 7 horas o corpo levou para chegar na temperatura ambiente, né? Isso, assim, ó, na maioria dos casos, né, dizem assim, os legistas, que é em torno disso, de 6 a 8 horas que o corpo leva para chegar na temperatura ambiente. Ou seja, depois desse momento, aí não adianta mais, né? Porque quando o corpo chega na temperatura ambiente, daí ele já entrou em equilíbrio, né, com o meio, daí já não me dá mais informação nenhuma a temperatura do corpo. Foi um prazer tê-los vocês aqui na Anhanguera, né? Que agora essa é a nossa sala de aula virtual. Foi um prazer ter vocês aqui na Anhanguera, né? E a hora que quiserem voltar, né? Nós temos todos um catálogo de cursos à sua disposição, né? Na modalidade presencial, na modalidade à distância, né? E nós estamos aí à disposição da comunidade, a hora que vocês quiserem, sempre bem-vindo aqui. Tá ok, pessoal? Um abração aí.